tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem? Como você está? Por aqui está tudo ótimo. O Bem Natural de hoje vai falar sobre o nosso mundo interior. Será que nós estamos vivendo na nossa própria caverna? Ou será que a gente está vivendo fora dela? Como é que o nosso interior reflete no nosso exterior? Eu, Ivi Fávero, vou conversar hoje com a Sandrine Bilardi e com a Cat Soares sobre isso. E aí, meninas, tudo bem? Bem-vindas. Tudo bem, obrigada. Bom, vamos lá. A gente muitas vezes acredita que ficarmos pensando no nosso próprio mundo, ficarmos escondidinhas dentro de nós mesmas, é igual a estarmos na zona de conforto. Isso para mim já mudou bastante. Mas será que para a maioria das pessoas mudou também? Como que é isso para vocês? Quem quer começar? Eu quero falar assim que não existe evolução sem o outro. Nós evoluímos através do outro, através do exemplo, através da convivência. Acho que a outra pessoa, você viver dentro de você, com você mesmo, você não vai evoluir. Ali, presa dentro da caverna. É sim uma zona de conforto e não é positivo para sua existência, né? Você precisa conhecer o mundo, você precisa sair desse lugar e ir buscar vida. Não existe vida só dentro da sua caverna. Existe vida ao lado de fora. E para você evoluir, você vai precisar da convivência com a outra pessoa. Sim, eu concordo. Só que, assim, de vez em quando é bom estar na nossa caverna. A gente tem que ter esse equilíbrio, né? A gente precisa do outro para sair dessa zona de conforto, para evoluir, para crescer. E, ao mesmo tempo, de vez em quando, a gente, vou um pouquinho na minha caverna para me observar. Eu estou realmente bem? Como que eu estou? Me conhecer, como que se fala? Aceitar o meu estado, de espírito. Nossa, hoje eu estou mais tristinha, então eu vou me observar, vou ficar um pouquinho e depois eu vou sair desse estado. Então a gente tem que transitar entre esse mundo interno e esse mundo externo. E se a gente fica muito no mundo interno, realmente a gente se corta do mundo externo, que a vida é o mundo externo, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Falar nesse assunto me lembra do mito da caverna, né? Que as pessoas estão lá na caverna, só tem a luz de uma fogueira e tudo que elas veem do mundo exterior, na verdade, não passa de ilusões, porque é o reflexo delas mesmas naquela parede, né, que se dá por meio aí da iluminação dessa fogueira. Uhum. E aí, quando a gente está nesse interno, nessa caverna por muito tempo, e é aí que mora o perigo, né? A gente tende a alimentar as nossas crenças limitantes, a gente tende a imaginar coisas que não são reais, e algumas pessoas têm a tendência de fazer isso, né? Aí elas se recolhem, ficam lá no mundinho delas e ficam no e se. E se eu der um passo, pode acontecer isso. Ficam querendo prever o futuro. Uhum. Isso pode trazer consequências não tão bacanas também. Sim, além da ansiedade, né? Elas ficam só no mental, né? Imaginando coisas que poderiam fazer no futuro sem agir. Então, se nunca vai ter nada, Na né? verdade, existe um gasto de energia desnecessário para isso. Uhum. Porque você ficar só na sua mente, vivendo coisas que não existem, exige de você um gasto energético muito alto. E que você não vai ter para usar para as ações. E a vida é ação. A vida é você colocar em prática aquilo que
está dentro de você. Você tem sim que ir para o seu mundo interno todos os dias. Você precisa fazer esse recolhimento, limpar seus canais através de você conseguir diminuir as suas ondas mentais, seus pensamentos. Você precisa ir lá visitar seu mundo interno. E também precisa se acolher quando precisa. Aconteceu algo muito ruim, que ninguém está livre disso. Vai lá, se acolhe, né? Se ama, se respeita, se cuida. Chora, se for preciso. Não, sabe, existe também uma coisa de que não se pode mais chorar. Não se pode mais ficar triste. Nós temos que viver num mundo onde é felicidade o tempo inteiro e isso não existe. Né? Os problemas vão acontecer, os desafios acontecerão, surgirão. Aliás, é graças a eles que a gente consegue essa evolução que você falava, né? Nós só evoluímos. Porque se a gente fica no mundo cor-de-rosa, não azul, como da Sandrine, mas a gente fica nesse mundo cor-de-rosa, a gente não sai do lugar também. Porque o que nos move, afinal de contas, são os desafios. Se eu não tenho desafios, eu não preciso mais viver. Eu acho que é bem isso, né? Nós evoluímos através do amor e da dor. E como nós somos uns seres bem emocionais, né? Apesar de nos acharmos racionais, nós somos muito emocionais. Sim. Nós evoluímos através da dor. Muito mais da dor do que pelo amor. Sim, e o que você estava falando de ver o mundo cor-de-rosa, as redes sociais hoje em dia atrapalham muito, porque todo mundo acha que as redes sociais, a vida dos outros é maravilhosa, linda, e que ela só tem desafio, não consegue, se compara, e aí realmente ela não consegue lidar com os desafios, né? Essa comparação é muito ruim. muito, muito ruim. Essa comparação, dependendo de como ela for feita, né? Até tem alguns coaches que dizem, siga as pessoas que deram certo. Sim, né? Mas aí tem que estar pronto para isso. Que é para você se espelhar e modelar, exatamente. Isso pode ser bacana, né? Mas você tem que estar preparado para isso. Tem uma coisa que o Wendel Carvalho, que é um desses que diz isso, né? Fala, que eu acho que é muito legal, a gente aumentar o nosso merecimento, a crença do nosso merecimento ou do nosso não merecimento. E aí eu acho que tem ligação com isso aí, né? Às vezes a gente deseja muito uma coisa, mas achamos que não merecemos. E aí ele ensina uma técnica para a gente aumentar o que ele chama de bolinhas amarelas e bolinhas azuis, ou pretas. Enfim, não importa. Mas as bolinhas amarelas são aquelas do merecimento, do que a gente pode, do que a gente quer alcançar. E aí ele diz que a gente tem 2 potes. O pote das bolinhas pretas e o pote das bolinhas amarelas. E aí, quanto mais a gente for colocando bolinhas amarelas, maior é o nosso merecimento. E como fazer isso? Ele indica que, por exemplo, você quer morar no bairro tal. Então, que você vá lá, você visite aquele bairro, você frequente o restaurante daquele bairro, você frequente aquela praia, caso seja no litoral, né? Já visualiza, né? Visualiza. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir lá no restaurante. Não tem problema. Você vai lá no restaurante, você senta, pede uma água, né? E bebe aquela água ali, saboreie aquele momento. Ainda que você não tenha condições ainda de se manter ali, você vai aumentando o seu merecimento e o seu cérebro vai entendendo que sim, aquele lugar também é para você. Fazendo isso com um bom estado de espírito, sim, né? Nós chamamos isso, dentro da nossa filosofia, de criação de arquétipos. Então, você vai criar esse arquétipo para você a partir do momento em que você inicia a mentalização, a visualização, você vai frequentando, trabalhando esse merecimento dentro de você para abrir mesmo esse canal de receptividade. E o que é legal é que você entra em ação, né? Porque tem esses quadros dos sonhos, né? Que a gente vai colocando as fotos dos nossos desejos, né? Só que só o quadro não basta. Tem que agir. Então, é uma solução de ir no lugar. E tem que ser uma coisa possível de alcançar também, né? Porque, por exemplo, eu quero uma Ferrari.
Ou que nem uma pessoa que é gordinha, baixinha, né? Coloca lá uma foto da Gisele Bündchen. Cara, é impossível uma pessoa de 1,61 m, que nem eu, né? Ter um corpo da Gisele, que é alta, que é esguia, que tem outra origem étnica, né? Não dá para uma pessoa de cabelo cacheado, com esse corpo, com todos os meus ancestrais vivendo em mim, ter um corpo igual ou parecido ao da Gisele. Então a gente tem que fazer o quadro dos sonhos? Ok, vamos fazer o quadro dos sonhos, mas com uma coisa palpável. Né? Não com uma coisa irrealizável que só nos leva de novo a querer voltar para a caverna. Frustração, né? Frustração. Enfim. E aí, uma coisa que é legal a gente pensar é que o nosso estado de espírito, como estamos interiormente falando, reflete no nosso corpo como um todo. E aí eu tô falando de esteticamente mesmo, né? Na nossa aparência, na nossa pele, no nosso cabelo. Como que você vê isso? Hoje, faz sentido? Faz muito sentido, né? Às vezes você olha para uma pessoa, ela não é tão bonita assim, mas ela irradia uma coisa que nem você sabe explicar o que é. E simplesmente porque ela está bem com ela mesma, né? Com o universo interior dela. Então, ela consegue transbordar isso através de uma luz que a gente não enxerga. Ou enxerga, né? Enxerga e não sabe explicar. Isso, não sabe explicar. E a pessoa também não é tão bonita assim. Ela simplesmente irradia essa beleza. E hoje nós vemos muito ao contrário, né? Existe um culto muito grande por fora. Mas por dentro existe uma bagunça interna muito grande. E isso a gente consegue enxergar. Eu acredito que vocês, como terapeutas, têm até uma visão maior sobre isso, de que aquilo é uma fuga, é uma busca incansável por uma coisa que não vai vir. Não vai vir, porque ela vem só de dentro para fora. Mas quando você tem mais qualidade de vida, quando você tem mais energia, um corpo com mais energia, você se sente melhor para enfrentar os desafios. Então, a bagunça interna, ela diminui. Porque quando o seu corpo não tem energia, sua mente está lá, nossa mente gasta uma energia danada para realizar as ações que nós precisamos no dia a dia. Então, se você está sem energia, a bagunça lá dentro, ela começa, daqui a pouco você já não dá conta mais dos afazeres. E aí é onde começa essa busca incontrolável pelo externo, e que nós temos visto hoje como, assim, é muito, né? Tem um vazio interno muito grande, né? A gente percebe as pessoas que buscam essa coisa externa, só essa coisa externa, e elas... Você conversando com ela, tem um vazio, uma tristeza, alguma coisa está faltando nelas muito grande, né? E aí vem a compensação, muitas compras, muita bebida, muitos enfeites, e vem a compensação. Por quê? Porque lá dentro é melhor, é mais fácil você trabalhar o autoconhecimento, é mais barato, inclusive. Você vai buscar, sabe, se conhecer, trabalhar, ter um corpo, ter técnicas respiratórias para que você tenha um corpo com mais energia, com mais saúde, e daí você vai viver melhor. Eu acho que é uma questão de educação também. Ninguém é educado a olhar para dentro. Agora sim, né? Mas assim... Hoje tem se falado bastante disso, né? Então, mas isso cada vez mais é bem recente, né? É bem recente, né? Então, fala do seu sentimento. O que você está sentindo? As pessoas não sabem o que são sentimentos. Não sabem. E aí eu sempre indico para as pessoas assistirem aquele filme Divertidamente, porque ele explica de uma maneira muito lúdica, muito tranquila, o que são as emoções, o que são os sentimentos, que não existe melhor nem pior, que todas são importantes, né? É legal porque é uma animação, então conversa bastante com as crianças, que já desde pequenininhas devem ser educadas emocionalmente. Mas aí depende dos pais, é sempre assim, né? Eles são educados
pelos pais. E se os pais já não estão bem internamente, vai refletir na criança. Não tem como. Não tem como. É um círculo vicioso. Eu recebo, às vezes, mães, pais que querem que eu constele as crianças. Eu falo que idade tem, né? Quando é pequenininho, eu falei, você não quer constelar você primeiro? Porque as crianças refletem como o comportamento dos pais. Então, os pais constelando, a criança já melhora, mas automaticamente. Quando você melhora, porque você não vai mudar a atitude das outras pessoas. Você vai mudar a sua postura, né? Em relação à atitude delas. Exato. Então, a partir do momento que você muda a sua postura, principalmente como pais, né? Você vai mudar todo mundo ao seu redor. Todo. Outro dia, um pai me perguntou, uma criança que não quer ir para escola, uma criança que faz birra, uma criança filho único, mimado. O pai perguntou se isso era normal para quem tem TDAH. Na verdade, o que é normal para quem tem TDAH é dispersar muito rapidamente, ter a hiperatividade, né? Não concentrar muito tempo em uma atividade. Agora, as manhas, as birras, toda criança pode ter. E é um comportamento que elas vão desenvolvendo, porque elas são muito inteligentes, e elas vão testando até onde os pais aguentam, né? Então, quem precisa mudar a postura são os pais. E aí, os pais mudando a postura, a criança automaticamente muda também. Não precisa gritar, não precisa bater, mas exige paciência e persistência. E né? coragem de olhar para isso. Nossa, meu filho não tá legal, eu vou olhar para mim. E não sempre querendo fazer alguma coisa contra o nós queremos filho, né? consertar o outro. Nós estamos o tempo inteiro querendo consertar o outro. Mas a partir do nosso olhar e não do olhar do outro, da necessidade do outro, né? Então, consertar do nosso jeitinho, né? Imagina uma criança, né, que está ali vivendo a plenitude da existência dela, porque ela é ego puro, ela é só ela não pensa em mais ninguém. E você é adulto sem habilidades emocionais para lidar com isso. Então, a partir do momento que você desenvolve essa habilidade, você vai ter um tempo de qualidade com seu filho, essas birras vão acabar. Porque birra é chamar a atenção, é querer a atenção para ele. E por quê? Porque os pais estão com os filhos, mas estão no celular. Então, Espera! Não estão! Não, espera, eu já vou. Só mais um minutinho. E cadê o pai os pais para o filho? Cadê esse momento de qualidade? Então, se você fizer ter mais foco na sua vida, se você tiver mais presente, no momento presente de verdade, você vai ter mais momentos de qualidade, seu filho não vai ter essas atitudes. Exatamente, mas isso é uma coisa que a gente pensa que tudo bem, que é só um pouquinho, né? Ou a gente reclama que a gente não tem tempo para ficar com as crianças. Sim. E aí, quando a gente está com elas, a gente, na prática, não está. E não está porque a gente também dá este sem vergonha na mão deles. Sim, né? E aí eles também ficam entretidos. E aí quando a gente quer ou pode, na nossa concepção, né? Quem não quer, porque isso daqui prende a atenção mesmo. Sim. Né? Educar dá trabalho. As pessoas não querem mais ter trabalho, esforço, não querem se esforçar em nada. As pessoas pensam só no entretenimento, né? Eu quero ficar bem, eu quero relaxar nessa coisa e nossa mente quer isso, né? Nossa mente, ela quer dispersar o tempo. Sim, porque o nosso cérebro é sabotador. Ele quer ela é esperto mesmo, né? Sim. Então, se você tiver mais foco, você vai ter mais qualidade de vida, porque você vai estar presente naquele momento, em todos os momentos. E depois você dispersa, dá lá, faz acordos com a sua mente. Olha, eu vou fazer tal coisa, agora eu vou ficar meia hora, 1 hora com meu filho, e depois a gente, vou assistir uma TV, vou ficar 1 hora no celular, faz acordos. Sabe? Isso funciona porque a nossa mente também é uma criança mimada. Sim, porque nós temos dentro de nós
essa criança ferida, mimada, que quer colo. Sim, ela né? também. E se você fizer acordos, você com você mesmo, também funciona. Exatamente. A gente muitas vezes acredita que tá tudo bem, que é tudo simples, que se a gente deixar para depois, para daqui a pouco, tudo se resolve. E aí, de novo, a gente pode voltar para o nosso interior, achar que ali tá tudo certo, né? E pode até estar tudo certo, mas se a gente não tiver o olhar atento, a vigilância, como a Sandrine sempre diz, né? A gente pode correr o risco de ir para uma zona que não é tão bacana. E alimentar isso, né? Porque aí você deixa as emoções fazerem festas nesses pensamentos que não são positivos. Sim. E aí você vai afundando cada vez mais. E aí isso vai refletir no teu cabelo, que começa a cair, na sua pele, que começa a ficar opaca, desidratada. Você também se esquece de quem é, se desleixa, né? E aí, isso vale para homens, mulheres e crianças também, Sim, né? Para todo mundo. Então a gente tem que ter Adolescente, esse olhar. principalmente, precisa, né, levar esse olhar para as crianças que estão crescendo. Exatamente, mas minha gente, o nosso programa está acabando. Então, antes da gente encerrar, uma dica. Você falou de uma técnica respiratória. Sim. Eu acho que é legal você explicar como faz. Então, eu vou falar de uma técnica simples, muito simples, que eu acho que todos podem fazer. Eu aplico em mim antes de entrar no programa, para eu não ficar muito ansiosa. E é uma respiração, você senta com as pernas normais, assim, as mãos pousadas sobre as pernas, e você inspira em 4 segundos, retém com ar por 4 segundos, exala em 4 segundos e mantém sem ar por 4 segundos. Sim, a Olha só, respiração quadrada. É. A respiração quadrada, ela equaliza as suas emoções. Então, se você fizer, sei lá, 2, 3 minutinhos disso, você já vai ter um resultado bem, porque toda vez que você interfere na sua respiração, você interfere nos seus estados emocionais. Sim, e você está oxigenando, nossa palavra tá Oxigenando, isso. todas as suas células. A gente já ensinou essa técnica aqui. Essa técnica é muito poderosa e Ela muito é. simples. E assim, para quem é desportista, que tem uma capacidade pulmonar melhor, você pode iniciar num tempo maior, né? Que nós Sim. chamamos de matra. Então, inicie em 6 segundos, se for confortável, retenha por 6. Eu já consegui fazer de 7. E conforme você Mas vai treinando, exige um você vai pouquinho. aumentando. Isso. Exige Mas um o pouquinho. ideal é que fique confortável. Ela fique confortável. Então, começar em 4 segundos é confortável, acho que para todos. Exatamente. E aí vale a pena a dica. Sandrine, Muito bom essa respiração. A dica para mim é sempre a mesma coisa, é ter a coragem de se olhar, de parar e pensar como que eu estou, o que eu estou precisando, o que não está bem na minha vida e realmente olhar isso claramente e começar a colocar luz nessa situação para poder agir e fazer alguma coisa. Porque se a gente nem sabe o que não está indo bem, a gente não vai em nenhum lugar, né? Então, ter a coragem de se olhar nós mesmos e não os outros em volta, o que está sendo bom e o que eu preciso mudar e olhar. exatamente. E aí a minha dica é uma coisa que eu faço todos os dias. É me perguntar o que faz com que eu esteja nesse estado ou eu esteja fazendo determinada coisa. Então, se pergunte diariamente, o que faz com que eu esteja nesse estado? Quando você consegue fazer essa pergunta e responder com sinceridade, tudo muda, porque você, mais do que achar a resposta, né, você consegue mudar o seu comportamento. Você consegue entender que por este caminho talvez não seja tão legal do que se você procurar um caminho mais tranquilo, Ou de fuga. né? Sim, Ou de sim. fuga, ou de se esconder, ou de ficar ali na posição fetal, que é o que acontece muitas vezes, né? Ou com aquela voz de manha.
né? Que a gente às vezes vê alguns adultos fazendo, você fala, nossa, mas como é que é isso, né? Então, você pergunta, o que faz com que eu esteja me escondendo, querendo ficar na zona de conforto? Quando você faz isso, a tendência é que o seu comportamento diante daquela situação, daquele desafio, mude e aí você sai da caverna e para de fazer doença, para de fazer o cabelo cair, para de fazer sua pele sofrer, né? É isso. Então, meninas, encerramos por aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho, porque os nossos programas sempre vão ao ar às terças e quintas, às 19h30. A gente espera vocês no próximo programa. Tchau, tchau.